Que jogo de merda, hein, minha rapaziada? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo. Botafogo derrotado pelo Bragantino. A primeira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? É uma equipe que não está conseguindo ter uma constância ali, digamos, de equilíbrio de resultados. Empatou uma, perdeu outra, ganhou duas e perde outra, né? Ainda não tivemos, digamos, uma sequência, né, ainda positiva, invicta, né? Duas partidas ali que o Botafogo venceu, mas ainda tudo muito, digamos, questionável, né? Digamos, ainda muita coisa para melhorar. E hoje foi irritante, cara. Hoje foi realmente bem irritante. Hoje passou do ponto a irritação, cara. A lua tá bonita, mano. Inclusive, acho até que faltou luz aqui no condomínio que eu tô. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, escalação, né? Volto a repetir, o problema pra mim não são as peças, né? Eu acho que ninguém ainda está jogando um futebol, tirando, John, Igor Jesus, dos jogadores que chegaram, o Jair, né? Ninguém tá jogando bola pra ser titular absoluto. É Vitinho, é Ponte, Cara, mas assim, mais uma vez, a gente tem um meio, né, que não tem aquele armador central, e obviamente que isso tem a ver também com o erro de planejamento do Botafogo. Só que o cara que pode jogar naquela função, que pode atuar naquela função, está sendo colocado para jogar de ponta esquerda. E não é ponta esquerda, né? O Savarino, mesmo fazendo um jogo tecnicamente ruim contra o cara bobo, quando ele foi pro meio, quando se colocou o Matheus Martins numa ponta, passou o Savarino pro meio, o Savarino jogou muito melhor e o Botafogo foi muito mais produtivo, tá? Mas antes, a gente fala sobre o Alex Telles, né? Assim, já não é de hoje que o Cuiabano ele vem rendendo mais, né? E o Telles hoje, assim, eu não sou daquele tipo de cara de ficar sacrificando um jogador num jogo, no outro eu vou lá e babo o ovo dele, né? Mas é um fato. Já tem 3, 4 partidas que o Telles não está bem. O Telles faz um jogo burocrático no fator ofensivo. O Telles ele faz um jogo que, na minha opinião, para uma equipe que joga com esse ponta, né, por dentro, digamos assim, né, que pode ser o Santiago Rodrigues, pode ser o Savarino, o Telles ele não tem essa característica de ser o lateral que ele vai no fundo. O Telles não é esse cara, né? Não adianta, é a característica dele. Ele teve uma carreira de sucesso, jogou lá fora, Manchester United, Sevilha, Seleção Brasileira, sendo esse lateral que constrói por dentro, que chega para ver o jogo. Ele é um lateral criativo. Só que mesmo nessa criação ele vem sendo burocrático, é um cara que não vai no fundo e defensivamente está mal. O Telles, cara, num lance, assim, uma bobeira, uma estupidez, ele dá de presente pro Bragantino um escanteio, né? E para finalizar a situação, a gente teve o próprio Telles, né, num escanteio curto, não atento, né, cara? Foi a desatenção na hora de ceder um escanteio para os caras e a desatenção na hora de marcar o escanteio ali do John, né? A jogadinha, o Alex Telles deixou o John passar e tivemos o gol. Na minha opinião também, até com uma certa falha do goleiro John, que eu acho que podia ter fechado melhor ali, mas acho que o principal, né, o primordial foi o erro, assim, que não tem muito o que falar, do Alex Telles. E o Botafogo ele faz um jogo, né, cara, um primeiro tempo, falando com o aniversário, um primeiro tempo muito, assim, improdutivo. Um primeiro tempo morno, sabe, insuficiente, que você até teria um pouco mais de paciência se o jogo tá 0-0, né? Se a partida tá 0-0, beleza, né? Você tem um pouco mais de paciência, você vai ficar puto ali com pragmatismo. É um Botafogo que ele tenta circular a posse ali no começo, mas aí tem a pressãozinha ali do Bragantino que deu ali uma dificuldade para a saída de bola do Botafogo. O Igor Jesus muito ilhado em relação aos outros jogadores. O Patrick de Paula colocado como um meio armador, e ele não é esse cara, né? Não adianta, né? Não acho nem que ele, assim, tirando um chute ruim para um lado, outro para o outro, né? O Patrick de Paula, repito, a implicância ela vai acabar sendo da torcida com o Patrick. Mas a implicância ela tem que ser com o Renato escalando o Patrick como camisa 10. O Patrick não é 10, o Patrick pode ser 5, pode ser 8, mas o Patrick não é 10. E aí o que acontece? A gente tem a mudança de jogo,
O Botafogo retorna pro segundo tempo até parecido em termos de dinâmica e melhora justamente quando a gente tem Cuiabano entrando. O Cuiabano hoje é um jogador mais produtivo, principalmente na parte ofensiva, principalmente no fator... No modelo de jogo, né, do Renato Paiva, é um jogador mais produtivo, é um jogador que se adequa mais, jogando melhor que o Telles, entrou e deu uma cara nova pro Botafogo pelo lado esquerdo. Matheus Martins, hoje, né, eu sou um cara que critico bastante nos últimos jogos do Matheus, entrou bem no jogo, na minha opinião. Ele erra muito tecnicamente, assim, é o momento de chutar, ele toca, é o momento de tocar, ele chuta, é o momento de soltar a bola, ele tenta um drible a mais. Ele é um cara que, assim, pensar não é muito forte, mas ele é um jogador que tem a sua qualidade, né, e para entrar ali, botar um salseiro, ele consegue, né. Então, dessa maneira, a gente teve o Botafogo melhorando e, pasmem, o que aconteceu? Savarino jogando como camisa 10, Savarino jogando de meia central, né? O Botafogo melhorou no jogo, começou a produzir, o Igor Jesus obrigou o Cleiton a fazer uma boa defesa, né? A zaga do Bragantino teve que recuar um pouco. O Botafogo melhorou no jogo, mas aí o Paiva, na minha opinião, erra de novo. Aí essa é a minha opinião, vocês podem concordar ou discordar. Ele coloca o Mastriani para dar um pouquinho mais de jogo aéreo para o Botafogo. Aí volto a repetir o que para mim é um grande problema desse Botafogo. O Botafogo é baixo, o Botafogo tem jogadores baixos. Entra o Santiago Rodrigues para pegar uma segunda bola, baixo. Entra o Arthur jogando, inclusive hoje o Arthur fez um jogo, uma tragédia de partida, baixo. O Arthur é um anão, né? O Mastriani, que é um centroavante, mas também não é um jogador alto. O Botafogo perde em altura quando precisa dar um abafa lá para fazer um gol de cabeça. O único jogador que ganhou uma no alto, uma de cabeça, que a bola foi por cima do gol, foi o Jair. Tem 2 metros. Fora o Jair, ninguém. Tem o Barbosa. O Barbosa não é bom cabeceador para atacar. O único gol do Barbosa com a camisa do Botafogo foi de chute, né? Um rebote que ele pegou ali naquele jogo contra o Peñarol, aquele mágico jogo contra o Peñarol. Mas assim, cara, falando sobre o restante do jogo, entrou o Mastriani e o Botafogo tirou o Marlon. O Botafogo ficou sem meio. O time já cansado, não tinha quem circulasse a bola. O Marlon, ele pode estar bem no jogo, ele pode estar mal. Hoje eu não acho que ele fez um jogo ruim. Acho que contra o Carabobo ele não foi tão bem, mas hoje eu acho que ele foi bem, né? Ele é um cara que circula a bola. O Botafogo parou de circular a bola, era tudo que o Bragantino queria, certo? O Botafogo perde um jogo, acho que muito, né, digamos assim, nessa insistência do Renato Paiva de colocar o Patrick de 10. Claro que tem a ver, eu falei isso no meu último vídeo, é lógico que tem a ver com o fator do Botafogo não ter alguém ali além do Savarino, mas se tem o Savarino, por que não utilizá-lo dessa maneira? Enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês aí sobre o jogo, quero saber a opinião de vocês sobre os melhores e os piores, né, qual é a leitura de vocês a respeito disso, e vamos pra cima. Um abraço, tamo junto e fui.